carta de Paulo aos Tessalonicenses, da primeira carta. Agora vamos para a segunda, mas antes de fazer essa transição para a segunda carta, eu quero, na parte introdutória, lembrar dois fatos que eu acho importantes. O aspecto da natureza das cartas, as cartas de Paulo no Novo Testamento, tinha como objetivo fortalecer as igrejas. Então, se nós cremos, essa é uma proposição minha, é uma tese minha, se nós temos como fundamento doutrinário das igrejas as cartas de Paulo, e nós cremos que a maioria das doutrinas que as igrejas têm, e elas creem, foram retiradas de estudos teológicos baseados nas cartas paulinas, nós chegamos à conclusão que a preocupação do apóstolo Paulo era que a igreja não ficasse sem uma direção doutrinária. E o que é doutrina? É ensinamento. Será que o ensinamento muda? Será que ele muda? Essa foi a minha preocupação quando terminei o culto pela manhã. Será que o que meus pais me ensinaram hoje não se aplica mais para os meus filhos? Se nós formos olhar no mundo secular, o mundo secular é aquele que, obviamente, nós vivemos da porta para fora, existe uma matriz de educação nacional. Se você for lá procurar dentro do sistema de educação nacional, tem o Ministério da Educação, no portal do Transfere.gov, você vai ver quanto de dinheiro foi recursos do governo federal investido na área de educação, para onde foi, como que foi. Mas também tem dentro do Ministério documentos. No item documentos, você tem lá a matriz educacional. A matriz quer dizer, o norte da educação no Brasil, a gente encontra lá, escrito. Entendendo que nem tudo que está escrito se aplica. Concordam comigo? Por conta da dificuldade, por conta do servidor na área de educação não ser bem remunerado. Obrigado, amado. Por conta de várias vertentes, nem tudo que está escrito lá se aplica. Concordam comigo? Amém? Mas por que eu estou fazendo essa comparação? Porque na Bíblia, tudo se aplica. O que Deus revelou através do apóstolo Paulo para a igreja, 100% precisa ser aplicado. Se nós conseguimos ou não, é outra coisa. Se a igreja tem elementos, ferramentas, para aplicar, é outra coisa. Mas, diferente lá do programa de educação nacional, uma das razões pelas quais tem sempre mudanças e cada região tem as suas resoluções da CRE, é cheio de coisa. Para a coisa acontecer de verdade, a coisa tem uma porção de coisa acontecendo. Mas na igreja, para a igreja ser igreja, a igreja tem que querer aplicar 100% do que está na Bíblia na igreja. E essa deveria ser a primeira pergunta para quem está na igreja quando entra. Não é se ela aceita ou não Jesus. Não é se ela quer ou não o Espírito Santo. Se ela vai ou não fazer parte de algum ministério da igreja. A pergunta que deveria ter sido feita a mim, a você, que hoje eu chego a essa conclusão de uma maneira muito clara, é se eu estou ou não disposto a obedecer aquilo que está na Bíblia. Vou fazer a pergunta de novo. Alguém te perguntou, num sermão de evangelístico, um sermão destinado para as pessoas não cristãs, se elas querem levantar a mão para Jesus e serem salvas, ou se elas estão querendo ir para o céu, mas qual o princípio para ir para o céu? Obedecer a Jesus. É mais fácil levantar a mão. É um gesto. Mas quando chega na igreja para obedecer, as pessoas não querem obedecer. Elas não querem obedecer, não é o pastor não. Não é o professor da escola bíblica. Não é o diácono. Não é nada disso.
elas não entenderam que para... Obrigado. Elas não entenderam que para ser salvo elas precisam obedecer a Jesus. Consegue entender? É mais fácil levantar a mão. É mais fácil se batizar. É mais fácil vir para a igreja sábado, domingo, terça-feira, quinta-feira. É mais fácil você fazer a célula lá na tua casa. Mas é difícil você, o quê? Obedecer a Jesus. Já que não me fizeram essa pergunta antes, eu me fiz essa pergunta depois do culto da manhã. Será que eu estou lá obedecendo a Jesus? Será, Amândio, que o irmão está aqui obedecendo a Jesus? Será, irmã Carminha, que a senhora está aqui obedecendo a Jesus? Coloque você, o seu nome, substantivo próprio, que é intransferível. Essa é uma responsabilidade que nós não podemos dizer, não, meu pai obedeceu a Jesus. A minha mãe, ela obedece a Jesus. Não, meu querido. O apóstolo Paulo estava preocupado se a igreja estaria disposta a obedecer a Jesus. Por isso que é tão difícil as pessoas ficarem na igreja. Porque elas querem ficar na igreja do jeito delas. Sem nenhum critério, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, sem caráter, porque quem chega na igreja é uma pessoa que está perdida, cheia de vícios, cheia de mau hábito, cheia de maus costumes, cheia de coisas que deveriam estar lá no mundo, mas ela traz para dentro da igreja, e principalmente, uma pessoa totalmente desobediente. Não é assim? Será que faz diferença? Agora a pergunta, você quer obedecer a Jesus? Eu acho que a igreja precisava fazer isso com mais atenção. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 3, versículo 3 e 4. Se você puder ler comigo, a minha versão é uma outra versão, não muda em nada, mas vamos fazer a leitura ali, você já entende por que eu peço para você ler, porque no mundo espiritual a adoração, a oração e a palavra têm poder, amém? A adoração, a oração e a leitura da palavra têm poder. Então vamos lá, irmãos, todos juntos. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Como convém? Para um pouquinho. Por que convém? Porque a graça que nós temos, ela foi de alguma forma herança. Nós ganhamos por intermédio de Jesus. Se é um favor que eu não mereço, eu preciso entender por que o Jesus morreu na cruz. Ele não morreu simplesmente para que você tenha como Salvador. Mas é simultânea a ação salvadora de Jesus na igreja. Além de ser o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. E Senhor, eu preciso obedecer. Posso considerar que existem, então, meios crentes? Posso? Vocês me permitam fazer essa consideração? E qual a justificativa da minha consideração? Se eu tenho Jesus só como Salvador e vivo uma vida de desobediência, Ele ainda não é o quê? Senhor. Eu creio que eu vou para o céu, eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja, eu creio que eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu sou membro de uma igreja, eu carrego a Bíblia, eu já li a Bíblia 18 vezes, o Novo Testamento uma centena de vezes, eu já fiz tudo isso, mas eu não obedeço.
Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Sei os 10 mandamentos, sou um homem bom, um jovem maravilhoso. Aí Jesus vira para mim. Sabe o que Jesus falou para aquele jovem que fazia tudo isso igual a mim, igual a você, não sabe? O que Jesus falou? Vá lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. Sabe o que ele estava dizendo? Você tem como Salvador, mas você não sabe obedecer. O seu coração não é obediente porque normalmente seu coração está preso às coisas. O coração do homem, quando está preso às coisas, não consegue compreender a graça. Porque a graça é a contramão da desgraça. Consegue entender isso? A graça é a direção oposta da desgraça. E uma pessoa que é desobediente vive uma vida o quê? Desgraçada. Sem graça. Ela pode estar na igreja, ela pode estar entre nós. Ela pode até ser um bom exemplo de alguém salvo, mas não de alguém obediente. Eu acho, e essa é uma interpretação também minha, e dentro da hermenêutica cada um pode fazer a sua, eu só peço que o Espírito Santo te dê o discernimento para entender se ela é justa ou se não é, que Paulo está dizendo assim, irmãos, eu vou dar graças a Deus por vocês, porque vocês são obedientes. Não é porque vocês construíram a igreja, não é porque vocês mantêm a obra missionária, não é nada disso, é porque vocês são obedientes a Jesus. Verso 4, a parte final. Por que eu tiro isso como uma conclusão minha? Olha o final do versículo. Todas as perseguições e tribulações que vocês estão o quê? Só suporta porque é obediente à palavra. Ninguém foi chamado para andar com Jesus na vida boa. É problema. É problemas sérios. E eu louvo a Deus que o apóstolo Paulo está dizendo assim, sempre vou dar graças a Deus por vocês, porque eu vi que vocês têm como característica, uma característica boa, vocês estão obedecendo como deveriam obedecer. Amado, se naquela ocasião ninguém lhe fez essa pergunta, eu quero fazer essa noite. Eu queria convidar você a ser servo de Jesus, obediente a Jesus. E caso você ainda não tenha a razão ou a motivação especial, pode ser que hoje comece a virada da tua vida. Aquilo que você mais espera que o Evangelho faça com você, que é transformação. Se nós temos a consciência emocional de que precisamos ser salvos, agora vocês estão tendo a consciência racional que vocês precisam ser obedientes. E se vocês forem obedientes, o Senhor vai continuar dando graça à vida de vocês. E se vocês forem obedientes, a graça do Senhor não vai ser poupada, não vai ser lançada à sorte. Toma um pouquinho de graça, não. Aonde tem necessidade de graça, o que diz? Aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Aonde, vamos trocar a palavra problema, pecado por problema? Aonde tem problema, pode ter muito problema. Se nós estamos com Jesus, nós teremos muitas soluções, porque a graça vai trazer a solução. Você crê nisso? Consegue entender o que Paulo está dizendo? Consegue entender que é um princípio doutrinado para uma igreja que não vai ficar para muito tempo aqui? Esse capítulo ele começa a falar de uma igreja vitoriosa. Esse tema na teologia é escatologia, é a igreja que não está mais na terra, uma igreja que não tem perseguição, uma igreja que não tem problema financeiro, uma igreja que não tem problema de relacionamento, uma igreja que é viva, uma igreja que o Espírito Santo está correndo solto no meio dela, uma igreja onde os anjos estão no meio dela, uma igreja onde a palavra não é do pastor A, o B, C ou D, mas é do próprio Deus. Essa é a igreja que Paulo estava vendo. Mas para essa igreja existir, a igreja tem que estar baseada na obediência à palavra de Deus. Você precisa ser obediente à palavra de Deus. E aí, eu falei, Senhor,
eu queria que o Senhor me desse pelo menos algumas coisas para que eles vejam o quanto que vale a pena obedecer a palavra. Não na teoria, não na teologia, não na religião, mas na vida prática. Aí o versículo, o Espírito Santo, lá no verso 3, por favor. O versículo vai dizendo algumas coisas que me parece bem inteligente da parte de Deus para a igreja. Me perdoe, que algumas vezes eu acho que essa colocação soa de forma pejorativa. Como se a igreja não tivesse o direito de dizer, não, eu não quero. Mas a igreja não pode deixar de ouvir. Para dar certo, olha o que ele diz. Leiam comigo aí. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém. Leiam. Pois a fé de vocês tem. Tá certo? De vocês, a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Quem obedece, a fé cresce. Quem não obedece, a fé diminui. Consegue entender? Está claro isso ali? A obediência agora não está ligada à graça, está ligada à fé. Olha que coisa inteligente da parte de Deus. Olha só. É diretamente proporcional. O que é algo diretamente proporcional? Entre dois pontos, se eu estou no ponto 0 e eu quero chegar no ponto 2, eu tenho que andar o 1 e o 2. Compreenderam? Tá certo? É isso que Paulo está dizendo. Olha, para que a graça se complete, tem que ter obediência. Mas aonde que a obediência vai impactar? Qual é o primeiro aspecto? Na fé. Pastor, eu oro, e parece que Deus nem está me ouvindo. Está faltando obediência na tua vida, irmão. Alguma coisa está errada. Porque essa sensação é de quem está distante de Deus. Essa sensação são para os que vivem em pecado. Porque quando você ora, aleluia, todas as vezes Deus responde. Todas as vezes Deus responde. E eu fiquei um tempão tentando entender por que os pregadores que eu ouvia falar, Deus responde sim, Deus responde não, e Deus responde o quê? Espera. Eu falei, Senhor, tem hora que eu não sei se o espera é não, eu não sei se o espera é sim, eu não sei se o não é não porque está acontecendo, está bom, eu não sei se o sim é não porque deu errado. Você já teve esse tipo de confusão? Você já passou por isso? É muito normal. Mas isso é para a sua fé crescer. Imaginemos um pai que todas as vezes que um filho peça alguma coisa, ele diga sim, 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 sim. Como que o pai vai ter a obediência desse filho? Ou por outro lado, se você tiver um pai que toda hora fala não, 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 não. Como que um pai desse vai ter a obediência desse filho? Ou então ele fica em silêncio. Tem uma música, eu não sei se é da Shirley Carvalhais, eu não sei de quem é, que diz assim, Deus não rejeita a oração. A oração é a Cassiane. Tem uma hora que ela fala que Deus fica em silêncio. Sabia? Mas só entende o que Deus está respondendo os filhos obedientes. Só consegue entender o que Deus está falando os filhos obedientes. Só consegue receber um não com alegria os filhos obedientes. Só consegue receber o sim com alegria os filhos em obediência. Só consegue receber espera. Quer ver um exemplo de um espera que demorou para caramba? Noé. Depois de tudo que Deus fez, ficou a arca lá vagando no meio da água. 1 ano. 1 ano. A arca boiando para um lado, para o outro, um para um lado, para o outro. Já imaginou a tua vida boiando, meu irmão? Oh, Jesus! Tu já imaginou a tua vida naufragando? 1 ano?
Você achando que está abandonado, você achando que nada vai acontecer. Se abrir uma janelinha, só vê água. Se subir no ponto mais alto, você só vai ver água. Se for para o outro lado, você só vê água. Bate um desespero. Mas essa é a hora da obediência. Essa é a hora da obediência. Porque depois, quando foi e voltou, a pombinha com um raminho, eles falaram: chegou a bênção. Chega a bênção, meu irmão, na tua vida, debaixo de obediência. Aleluia. Chega a bênção. Para chegar a bênção, você tem que ser obediente. Percebe que às vezes o que está girando em torno da sua fé não é o que eu faço no culto, não é o que eu deixei de fazer. Isso é estereótipo. Sabe o que quer dizer isso? Isso é do lado de fora. Isso só é comportamental. Isso não é relacional. Obediência é relacionamento. É relacionamento. Mas eu ainda percebo nesse versículo que tem mais uma coisa. Olha o que ele diz, após a vírgula. Pois a fé de vocês, que vocês têm, cresce cada vez mais. E o que mais? E o amor que todos vocês têm uns, vai o quê? Aumentando. Você lembra, Senhor, qual é o maior? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles qual é? O apóstolo Paulo fala isso por quê? Porque havia um problema na igreja que as pessoas estavam achando que o comportamento era maior do que o relacionamento. Eles estavam querendo falar línguas, profetizar, revelar, fazer uma opção de coisa que é comportamental. Aí ele fala: não, gente, vocês estão equivocados. Nós vamos ler a carta lá em 1 Coríntios depois. Não é hoje não, outro dia. Que é grandona, eu deixei por último. Romanos, 1 e 2 Coríntios, eu deixei por último. Próximo mês, se eu estiver enganado, a gente vai ler Tito. Mas o que Paulo estava fazendo referência? Que as pessoas estavam lá pelo comportamento. Aí é influenciável pela cultura, porque comportamento gera cultura. Ah, beleza, agora entendi. Esse é o movimento social da igreja. Por isso você não precisa ficar preocupado com quem está e com quem não está. Quem tem que estar é você. Por isso que você não deve ficar pensando quem ficou e quem saiu. Quem fica é você. Quem vai dar conta é você. Vai ser cobrado de você. Entende a percepção do apóstolo Paulo? E isso acrescenta uma responsabilidade a mais. Qual? O meu amor pelas pessoas precisa crescer. Só filhos obedientes amam o pai. Você lembra de uma parábola que um homem tinha 2 filhos? Lembra? Lembra disso? E o mais novo saiu de casa, fez uma opção de lambança. O mais velho ficou em casa, mas longe do pai, né? Porque o texto diz isso, que o filho estava lá, mas estava longe do pai. Sabe quem amava ali? Nem o filho A, que saiu, e nem o filho B. Quem amava era o pai. Que o filho A, quando voltou, o pai recebeu do mesmo jeito quando ele foi. E o filho B, que ficou, fez o filho entender que ele ficou e agora ele tinha que acabar a vida dele aprendendo a amar, porque o filho mais novo estava perdido e foi achado. Não é quem vai e quem vem que preocupa a Deus. É quem está. Essa é a natureza cíclica das pessoas na igreja. Uns vão, outros vêm, outros vai, outros voltam. Né, Gabriel? Deus está preocupado com você que está. Que o seu amor cresça. Uns pelos outros. Enquanto você estiver, essa é a sua razão de estar aqui. Não pode ser outra. Uma certa ocasião eu fui num lugar e vi uma mesa bonita. E eu não tinha sido convidado a sentar naquela mesa. E eu fiquei lá sentado e falei assim: um dia eu vou me sentar nessa mesa. Passou uma porção de tempo, me convidaram um dia para sentar lá naquela mesa.
Aí eu fiquei olhando as pessoas lá de baixo e lembrando do que o meu sentimento. Falei, poxa, deve ter uma porção de gente lá querendo sentar aqui. Eu cheguei à conclusão que faz diferença nenhuma. Mas faz muita diferença você estar num lugar e sabendo que está fazendo o que Deus quer, ou não sabendo se Deus quer que você continue fazendo o que você está fazendo. Faz muita diferença. E o verso 4 vai me dizer por que eu sinto que faz a diferença. O versículo 4. Leiam comigo, por gentileza. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês. Nas igrejas de quem? Eu sinto orgulho do que eu faço para Deus nesse lugar. Você consegue entender? O que você estava fazendo agora, 10 minutos atrás, isso deveria estar produzindo em você. Filhos obedientes, irmão. Se você não sabe o que é isso, que essa noite o Espírito Santo te dê essa direção. Filhos obedientes, entende que o que nós fazemos para o Pai, nós damos orgulho para quem? Para o Pai. Deus fala assim, viu lá? O Nilton cantando, fala com os anjos. Ele é meu servo. E é um servo o quê? Obediente. O diabo vai até o céu, está no alto da compadecida, vale a pena assistir. E diz para o Senhor, mas olha o pecado do Nilton. Passou a semana toda pecando. E ele vai receber agora a glória. Vamos trazê-lo para cá e me permita levá-lo para o lugar onde é destinado para mim e para os meus anjos. Adaptação do texto de Suazuma. Sabe o que Jesus fala para o diabo nessa hora? Não, eu sou o advogado dele. E eu que morri por ele. Eu que fiz com que ele entendesse que ainda como pecador, eu estaria disposto a salvá-lo do inferno. Essa é a igreja que Paulo está vendo, uma igreja que vai para o céu, mas nesse processo de ir para o céu, nós temos julgamento. Julgamento. Existem 3 teorias, milenista, pré-milenista, amilenista e pós-milenista. 4, vamos considerá-las. E eu quero dizer para você que seja qual for o seu posicionamento, o Senhor começa a fazer isso agora. Porque os que estão em obediência sentem orgulho. Orgulho. Tem uma música, talvez os mais velhos aqui lembrem. Antigamente tinha um departamento na igreja chamado Embaixadores do Rei e Mensageiras do Rei. E os embaixadores tinham uma musiquinha que dizia assim: eu tenho orgulho de ser embaixador. As pessoas colocaram isso no meu coração. Mas lá para trás, os mais velhos. Eu tenho orgulho de ser de Jesus. Eu tenho orgulho de fazer parte do reino de Deus. Eu tenho orgulho de falar para as pessoas que eu sou pastor. Eu tenho orgulho para mostrar para as pessoas que eu amo Jesus. Eu tenho orgulho de fazer parte de uma igreja como esta. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho. E eu pergunto a você, o que você tem? O que você tem por Cristo? Você tem paixão? Você ama? Tem gente que fala, eu te amo, Senhor. Eu te amo porque o teu amor é incondicional. Eu te amo porque eu sou meu amor primeiro. Mas na hora da prática, você não consegue falar para as pessoas isso. As pessoas estão cobrando de você isso. Talvez essa noite você esteja sendo cobrado exatamente isso. Porque quando nós temos orgulho de alguma coisa, nós defendemos. Quando nós temos orgulho de alguma coisa, nós protegemos, nós cuidamos, nós zelamos. Quando nós temos orgulho de alguma coisa, nós damos a nossa própria vida. Porque temos orgulho daquilo. Qual é o inverso? Desprezo. Quando nós não gostamos, nós desprezamos. Deixamos de lado. Fazemos de qualquer jeito. Não temos muita empolgação.
Estamos desanimados, precisamos fazer a corrente de 7 semanas para o Espírito Santo trazer avivamento para a igreja. Sendo que o Espírito Santo não mudou, a palavra não mudou, a igreja não mudou, quem mudou fui eu e você. Vai passar a vida fazendo corrente, subindo a um monte, fazendo uma porção de coisa. Quando na verdade, bastava ser o quê? Obediente à palavra de Deus. É mais fácil. É mais fácil obedecer do que sacrificar. Talvez você só saiba essa frase. Não sabe o contexto. E nem quem foi que falou. E nem por que falou. E nem qual foi o resultado do que ele fez para o povo de Israel. Talvez você não saiba o que aconteceu naquele momento para que alguém dissesse isso para o rei. Talvez você não saiba. Você não é obrigado a saber. Mas eu preciso ter orgulho daquilo que me falaram a respeito de Cristo. Eu preciso. Sabia? Eu vou abrir um parênteses que não está aqui no sermão não. Veio agora na cabeça. Pega um católico que é católico e fala mal da Maria. O que acontece? Falem alto. O que acontece? O quê? Vai tomar uma. Não vai? Não vai? Vai. E por que os irmãos aqui ficam falando mal da minha Maria? Do meu Moisés? Do meu Antônio? Porque não tem orgulho das pessoas com quem você anda. Porque o Trindade é tão santo quanto a Maria. É tão santo quanto o Jorge. Não é o pastor Jorge não, é o São Jorge que andava num cavalo, que estava em cima de um dragão. Eu já olhei aquela foto várias vezes, irmão. Eu não consigo ver dentro da mitologia a razão daquela imagem. Não consigo ver. Se alguém tiver uma explicação, me dê. Não é na macumba, pelo amor de Deus. Na macumba isso. Uma explicação lógica. Por que tem um cavalo em cima de um dragão morrendo, uma espada no meio do... Não tem. Mas eles têm orgulho disso. Não tem? Não tem? Quem bota pipoca, o cara tem orgulho disso. Quem faz lá o ebó, a comida dos santos, tem orgulho disso. As pessoas na igreja não têm orgulho do que fazem. Tem muita gente que faz sem vontade de fazer, sem orgulho de mostrar às pessoas que estão fazendo. Perderam o orgulho. Perderam a autoestima de uma igreja que é muito maior do que tudo isso que eu citei. São religiões comparadas. Não estou falando mal a ninguém. Não quero que ninguém me leve a mal. Pelo contrário, respeito todas as religiões. Tenho amigos em todos os lugares. Mas estou tentando fazer você entender que se você não tiver orgulho do que você está fazendo aqui, pode ser um diagnóstico espiritual de uma vida de desobediência. Porque uma vida obediente, meu irmão, tem orgulho. Eu lembro que meu pai dizia, quando estava vivo, o pastor Luiz e o pastor Jorge, que são as autoridades eclesiásticas presentes. Por ser militar, quando ele chegava, independente quem estava lá, ele cumprimentava. Meu pai tinha orgulho de ser fuzileiro naval. Podia ser o mais baixo, podia ser o almirante. Ele cumprimentava. Sabe por quê? Você pode pegar qualquer um agora no quartel, pode estar insatisfeito com o salário que ganha, está dando pau 24 horas, dando serviço 24 horas, mas os caras têm orgulho daquela roupa que eles vestem. O cara tem orgulho daquilo. Não é assim, pastor? Ele vibra pelo vermelho que ele carrega. Ele vibra. A igreja parou de vibrar pelo vermelho de Jesus que está sobre a igreja. Aleluia. A igreja parou de ter essa alegria. O anjo da morte passou e Jesus que estava lá na cruz falou assim, não,
Você não pode tocar a Madalena porque o meu sangue está sobre ela. E nenhuma maldição mais terá sobre a vida daquela mulher. Você sabia que é isso que acontece no mundo espiritual? Todo dia alguém tenta contra você. Todo dia o diabo investe para destruir a tua vida. Sabe por que você não é destruído? Pelo amor e o sangue de Jesus que está sobre você. Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de chegar num lugar e alguém falar assim: o santo que está em você é maior do que está em mim. Claro, é o de Deus, não pode ser menor. O santo que está em você é maior do que qualquer um, porque é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Não pode ser diferente. E ele não dá sorte para dizer, não, um pouquinho para o Tiago, um pouquinho para o Manel, um pouquinho para a Joana, um pouquinho para a Fernanda, nada disso. Todos que quiserem mais de Deus, Deus se dá. Dá em abundância. Porque Jesus falou que aquele que beber um pouquinho da água vai fluir rios de quê? E não é igual essa água que você está bebendo aí com 53 pontos de coliformes fecais que está poluída e que vai daqui a pouco parar porque tem que fazer tratamento. Essa água que você está bebendo aí é isso. Não é essa água não, água limpa, fresca, pura, que refrigera a alma, que em nenhum outro lugar você encontra, só em Jesus. Entende por que vale a pena? Além de ser Salvador, ser Senhor? Porque quando ele vê que a água está acabando, ele fala o quê? É fruto da tua obediência, meu filho, toma mais água. Toma mais água. Quando você está pensando que está ficando fraco, é aí que ele vem te dar o quê? Força. A hora que você está triste, aí ele vem te dar o quê? Alegria. A hora que você está doente, ele vem e te cura. Ele sara a tua alma. A hora que você está cego, ele limpa os seus olhos. A hora que você está perdido, ele te faz achar. A hora que você acha que não pode, ele te faz poder. A hora que você pensa que vai adiante, ele te para. A hora que você pensa que você está parado, você está indo adiante. Porque a obediência gera consequências no mundo espiritual. Gera consequências no mundo espiritual. Não é o comportamento. A transformação não é lá. Depois do entendimento é que tem a mudança de comportamento. Feche os seus olhos. E ele termina dizendo: por causa da perseverança e de todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Meu amado, eu quero orar por você. Se você não está suportando mais a sua tribulação, eu vou orar por você. Eu quero pedir ao Senhor para que te dê força. Convido você para se colocar de pé. Se deseja esta oração, se você deseja essa oração, eu convido você a se colocar de pé. Se coloque de submisso. Reverencie. Aleluia. Coloque-se como motivo hoje para o Senhor. Fala: Senhor, só faltava isso. Eu senti vontade. Eu senti esta vontade. E eu quero alegrar o teu coração dizendo: olha, meu amado, essa vontade nunca mais vai sair de você. Porque todas as vezes que você toma uma decisão lá no mundo espiritual, fica marcado. E agora quem é o seu advogado? É Jesus. Você não tem problema com o diabo, meu irmão. O problema do diabo é Jesus. Esse sim, esmagou a cabeça, condenou ele eternamente para o inferno, ainda disse para os homens assim: aquele que crê em mim, com seu coração crê, com sua boca confessar, esse será salvo. É isso que nós pedimos ao Senhor. Então somente creia, acredite, que nós continuamos dando graças a Deus por vocês. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela alegria de estarmos aqui, pela paixão que nós temos ao Senhor. Ah, Senhor, às vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações tentam sufocar, e alguns não estão nem suportando mais, mas eu te peço que o Senhor dê mais uma chance,
repetir mais uma vez, porque eles estão dizendo: Pai, nós queremos obedecer o Senhor, e nós sabemos agora o quanto que é importante obedecer o Senhor, e desejamos agora te obedecer mais, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todos sempre. Amém. Continue com a sua cabeça baixa. Pode ser que haja alguém aqui que, ouvindo isso, fala: agora eu quero esse Jesus que, além de me salvar, vai ser o meu Senhor. Você gostaria de ter Jesus como Senhor? Levante a sua mão. Pastor, eu quero obedecer esse Senhor. Levante a sua mão. Vamos adorar o Senhor.